O Brasil é o segundo país com o maior número de crimes cibernéticos no mundo. O avanço tecnológico e a popularização da internet abriram espaço para diversas práticas ilegais no meio digital. Crimes como extorsão, calúnia, espionagem e até terrorismo atingem cada vez mais usuários da web. Como se proteger? A legislação brasileira está preparada para atuar nesses casos? Vamos descobrir juntos no Estúdio News, que começa agora. Para falar sobre esse tema, eu recebo o procurador Paulo Marco Ferreira Lima, coordenador do Núcleo de Suporte à Investigação de Crimes Cibernéticos do Ministério Público de São Paulo, e Spencer Toth Siddle, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Sejam bem-vindos ao Estúdio News. Obrigado. Vamos abrir a nossa discussão com um dado importante. Em 2018, as denúncias de crimes cibernéticos aumentaram mais de 100% aqui no Brasil em relação ao ano anterior, de acordo com a SaferNet, que é uma associação nacional. A que vocês atribuem esse aumento? Por favor, procurador. A fragilidade legislativa, seja ela em qual área, ela provoca o aumento da criminalidade. Se eu tenho certeza de que eu passarei impune, mais crimes eu vou cometer. É comum você ter a ideia de que, e isso é falado pelos próprios presos, pelas próprias organizações criminosas, que é mais fácil cometer um crime digital com menos possibilidade, ou por meio digital, com menos possibilidade de ser preso do que traficar entorpecentes. Eu acrescentaria que a internet não para de crescer. Sim. A sociedade é maior, a internet é a maior sociedade que existe, né? Então, quanto mais pessoas entram nessa sociedade, onde há sociedade, há crime, é um brocardo bastante famoso no direito, então, onde há sociedade, há crime, a sociedade não para de crescer, o crime não para de crescer naturalmente. E também há a criação gradual de delegacias especializadas, a mídia fala mais sobre esse tema e as pessoas se estimulam mais a reportar as situações que passam. Então, há também, sim, não só a situação em que há um espaço de cometimento de crime, mas também há uma situação em que há mais, as pessoas reportam mais, elas informam mais que sofreram crimes, porque há órgãos como o SaferNet para ouvir as pessoas, órgãos como delegacias especializadas, como o Ministério Público mais especializado. Isso também faz com que a estatística cresça bastante. Mas é preciso dizer que a intenção do atual governo de São Paulo o que nos foi oferecido foi que até o final desse mandato haverá 10 delegacias que cuidam de crimes cibernéticos. Por enquanto, nós temos para 44 milhões de habitantes uma única delegacia especializada. Há outras delegacias que cuidam eventualmente quando, por exemplo, se cuida de pornografia infantil, ou se cuida... Aí há outras pedaços, vamos dizer assim, retalhos de tecnologia para examinar estes crimes. Mas nós temos uma delegacia no estado de São Paulo. E aí vem uma dúvida que surgiu agora. Os policiais que recebem essas denúncias estão capacitados? Ou estão sendo capacitados? Bom, eu vou começar dizendo para você que, complementando o que o Paulo falou, existe uma delegacia e ela trabalha com crimes financeiros cometidos pela internet. Para piorar, ela trabalha com um tipo muito restrito de crimes. Segmentado. Muito segmentado, que são os crimes basicamente patrimoniais, que certamente eles representam a maior parte da cifra que se denuncia, mas existem diversos outros delitos e aí, quando o professor fala da questão de outras delegacias pulverizadas, todos os outros delitos acabam sendo levados a delegacias não especializadas no tema, que é inclusive como entende o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E nesse sentido, o que se tem são pessoas pouquíssimo qualificadas a atender a pessoa, receber a pessoa, processar, investigar,
periciar computadores e assim por diante. Há sim um número restrito, há dificuldade de investigação e hoje eu devo dizer, como advogado na área, que não há um adequado preparo para as forças policiais. E ali, digo mais do que isso, não só no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, eu rodo bastante o país e vejo que isso acontece com muita frequência. Um exemplo rapidíssimo, claríssimo, claro, é uma situação de uma moça que teve as fotos dela de nudez numa relação íntima com um ex-namorado vazada e essas fotos foram vazadas, ela ficou incomodada, foi a uma delegacia de polícia e o delegado de polícia disse, não vou registrar, porque afinal de contas, uma moça com um corpo tão bem feito tem mais é que expor mesmo. Então, coisas assim acontecem nas delegacias de polícia hoje. Olha, eu vou aproveitar o amigo Cido e dizer que isso não acontece tão somente quando tratamos das delegacias de polícia. Isso acontece no mesmo nível no Ministério Público e na magistratura. Me sinto à vontade para dizer isso, porque o próprio adido americano, que é um procurador de justiça que cuida disso, disse que nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. O fato é que estes profissionais que atuam hoje em dia nunca estudaram direito digital. E a lei ela é extremamente lenta. A tecnologia ela dá saltos a cada 5 anos, saltos incríveis, e para mudar um artigo do Código Penal nós demoramos quantos anos? A lei 12787 demorou 15 anos para sair. Ela começou em 98. Mas esse é um problema da gente, é um problema do Brasil, já que o senhor citou os Estados Unidos, que tem também uma certa dificuldade? É um problema brasileiro, porque o Brasil ele é autor e ele é vítima. Dados de empresas mundiais, é importante dizer o seguinte, eu quero te apartear numa coisa. É quase que impossível dizer quantos crimes cometidos, note que não estou falando de crimes eletrônicos, estou falando de crimes cometidos por meio eletrônicos existem no estado de São Paulo hoje. Esse dado não existe, não se sabe quantos inquéritos existem, porque não é por um motivo simples. Isso que o delegado fez é aquilo que acontece invariavelmente. Na capa não estará escrito que se trata de um crime cometido por meio eletrônico ou um crime cibernético. Isto não está no registro da Secretaria de Segurança Pública. Quer ver um complemento interessante? Eu acho que existe um problema mundial. Eu acho que o Brasil tem um grave problema legislativo, tem um grave problema policial, tem um grave problema institucional, mas eu acho que existe um problema sociológico. A tecnologia é recente e as pessoas que julgam problemas relacionados com tecnologia são pessoas de mais idade, que não necessariamente gostam de tecnologia, que não necessariamente entendem como funciona um bem jurídico, ali, um valor que é criado pela tecnologia. Então, existe sim um problema sociológico. Então, você vai em qualquer país em que as pessoas têm mais idade, não têm afinidade ou não sequer gostam de tecnologia, não tem vontade de aprender, você tem um problema sociológico, jurídico sociológico grave, que é a dificuldade de uma pessoa que tem que julgar algo que ela não gosta ou não entende. Isso, claro que acontece no mundo inteiro. No Brasil, isso acaba sendo agravado porque a legislação nessa área, que já é ruim, ela chegou muito tardiamente. Então, hoje o Judiciário, o Ministério Público, as defensorias, elas têm pessoas que recebem, que já se formaram há muito tempo e, às vezes, muito tempo depois de estarem formadas, surge uma legislação. Ou seja, ela não estudou nos bancos acadêmicos, ela não fez uma especialização, não fez um mestrado, não conseguiu ler um livro sobre o tema, então ela não está preparada para isso. Isso acontece com, vou dizer assim, vou chutar um número, uns 20 anos de atraso no Brasil em relação ao restante do mundo. Você acha que o assunto ele é tratado de forma secundária também pelas autoridades, enfim, até no próprio Congresso Nacional? A gente não ouve muito falar também de projetos nesse sentido. Não só secundária, eles não falam com a gente, eles não falam com os especialistas na área. Então, por exemplo, quando começou o movimento para fazer a exposição pornográfica não consentida ser inserida no nosso código, ela surgiu no ano passado, no finalzinho do ano passado, em agosto. Antes disso, nós fomos até o deputado que propôs a legislação e falamos, olha, isto é exposição pornográfica não consentida, não o seu projeto.
Isso foi Qual absolutamente que era a ignorado. diferença, Spencer, só para a gente entender? A exposição pornográfica não consentida é um crime muito mais amplo do que divulgação de nude. Nude seria uma fotografia de uma nudez e não é só de nudez que se fala. Você está falando de uma situação de intimidade que pode ser com ou sem roupa. Não é só uma foto, pode ser um vídeo. Não é só uma foto e um vídeo, pode ser um áudio. Não é só uma foto, um vídeo e um áudio, pode ser uma mensagem. Existe uma prática chamada sexting, que é um problema natural. Então, o legislador deixou de levar em consideração, pelo menos, os 4 tipos de mídia que geram exposição de intimidade. E não é só nudez que importa. Se você mantém uma relação sexual usando roupas, você tem uma intimidade exposta. Então, o legislador focou naquela divulgação de fotografias e evoluiu um projeto de lei nesse sentido. Falta um pouco de conversa com as pessoas especializadas. Em verdade, acaba se esquecendo algo muito importante. Se você pensando na internet ou na tecnologia com essa velocidade que tem, você teria que ter legislações que acompanhassem, que fossem mais amplas. Por que que isso é importante? Porque no Brasil só será crime aquilo que tiver descrito exatamente como crime. Respondendo o que você perguntou a respeito de isso é tratado de forma banal? Provavelmente uma delegacia de polícia vai se rir se surgir um boletim de ocorrência narrando algo ligado a uma criminalidade cometida por meio eletrônico. Mas um sequestro pode ser feito através do meio eletrônico. Uma extorsão, como aconteceu 12 de maio do ano retrasado, o mundo inteiro foi atacado por uma extorsão cometida por meio de computador. Você criptografava dados dos computadores e exigia um pagamento em moeda eletrônica, em bitcoins, para fazer isso. Isso atingiu, inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, atingiu o Ministério Público também. Ou seja... redes de farmácias foram pegas no Brasil inteiro. Hospitais. Hospitais. Esse delito tem um nome, chama extorsão criptoviral. Mas as pessoas preferem chamar de outra forma e tratar como se fosse um episódio, não é? É uma questão grave, é uma questão que pode entrar na emissora, pode chegar aqui, criptografam todos os dados e você não consegue, por exemplo, transmitir esse programa. Sim. É possível. Cada 4 pessoas que paga o resgate é que consegue de volta. Neste caso, foi usado um defeito, acho que eu não como é um fato, eu não estou me julgando, não acho que eu agravo e falo na qualidade de professor. O Windows tinha uma backdoor, tinha Uma falha. Uma falha, uma abertura para isso. uma possível falha que permitiu que houvesse a invasão de todos esses computadores. Mas há uma certeza absoluta. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Vocês realmente acreditam que algum programa saia dos Estados Unidos para comércio sem que haja a possibilidade de descriptografar pelo governo americano, considerando o ato institucional que prevê o terrorismo e prevê tudo isso? Nós não temos o sigilo necessário. É interessante que a privacidade, que era algo que nós consideramos, ela passou a virar banal. Desculpe, Spencer, você está totalmente certo. A forma como foi criado um artigo protegendo a vingança através da exibição das imagens pornográficas na verdade, insuficiente para cobrir todas as hipóteses em que poderia acontecer isso. Mas certamente há um esforço muito inferior do necessário por parte do Legislativo. E o Legislativo ele precisa entender que, assim como a gente acabou de falar, existe um problema sociológico, até pela própria idade das pessoas, ele precisa entender como funciona a informática para identificar os problemas e então legislar sobre ela. Não adianta legislar conforme surgem escândalos. Sim. Porque quando surgem os escândalos, todas as pessoas antes desses escândalos já foram prejudicadas e elas não vão ser tuteladas pelo Estado. Mas acho que nós temos aí um consenso. E por que essa lei conhecida como Lei Carolina Dickmann, que a gente discutia aqui nos bastidores, na opinião de vocês,
ineficaz, não funciona e, na verdade, foi criada de uma forma incorreta ou bagunçada. Quer iniciar? Posso? Nós vamos falar mal. A brincadeira que a gente faz quando ensina o direito penal é o seguinte: o direito penal é como se fosse aquele jogo que você pega um bloco quadrado e tem que colocar no espaço quadrado. Pega o bloco redondo, tem que colocar no espaço redondo. Então, o tipo penal é assim. Você encontra o tipo, ele tem lá, ó, matar alguém. Você precisa matar e precisa ser alguém. Se ao invés de ser alguém, ao invés de ser uma pessoa, é um cachorro que foi morto, então não é matar alguém. Simples assim. Então, a lei Carolina Dickmann, conhecida como Carolina Dickmann, a gente detesta falar que essa lei tem esse nome porque não poderia ter esse nome, ela tem uma série de elementos que devem ser atendidos. Só que uma legislação ela tem que ser o mais simples e objetiva possível. Se você cria muitas complexidades numa legislação, você tem que cumprir todas elas no tipo penal. Então é como se você tivesse um bloco, o quadrado tem que ser colocado no quadrado, o círculo no círculo, o triângulo no triângulo, o retângulo no retângulo, só que os quadrados, os círculos e os retângulos da lei são impossíveis de serem cumpridos. A lei de 2012 entrou em vigor em 2013 e em 2019 você não tem nenhum julgado sobre ela, porque ela não sai. O Ministério Público não denuncia, porque é impossível de se cometer aquele crime. E mesmo a punição dessa lei, primeiro, não é uma lei. Vamos entender Foi as uma falhas, alteração, procurador, onde é que estão as falhas onde, dessa... as falhas estão na seguinte formação. É importante bater nessa tecla. Só é crime se estiver escrito exatamente como é. Essa lei feita através de um escândalo, primeiro que existe um princípio que acontece muito aqui no Brasil, né? Só com isso. Existe no direito o princípio chamado reserva de código. É tornar toda lei que cria um crime uma forma muito mais rigorosa para poder tramitar. Por que se pensou na reserva de código? Por quê? Para evitar que a mídia faça com que haja alteração, ou o clamor público faça com que surja um crime que depois é absolutamente datado, marcado. Esta alteração legislativa, essa criação destes novos crimes, ela foi mal feita, como o professor disse, foi feita provavelmente através de uma mistura de várias legislações, e as penas que são aplicadas para ela são penas de detenção. São penas que não chegam nem ao menos a virar um processo. Há uma transação penal e aí não há nem ao menos a denúncia. E há mais. A SaferNet é um órgão de profunda confiança, só que os dados que a SaferNet tem não são dados exatos, porque existe a chamada cifra negra. A cifra negra é um crime que não chega nem ao menos ao conhecimento da autoridade policial. A gente pode entender que são dados ainda maiores, né? Sim, presumir são que maiores. Existe muito mais do que a gente diz. Porque quem é vítima, por exemplo, uma grande instituição financeira, que vive disso, não quer dizer que foi vítima. O caso da Carolina Dickmann, da atriz, só para a gente relembrar aqui, que ela teve as fotos roubadas, a gente pode dizer assim? Me explica então, Spencer. Isso. Porque, enfim, ela tinha as fotos no computador dela. Isso, ela levou o computador para concerto. Sim. Chegou no concerto, as fotografias estavam em disponibilidade. E aí vazaram Aí as pessoas pegaram. A verdade é que a própria legislação não trata do caso dela. Aí essas pessoas tiveram acesso a essas fotos de intimidade, enviaram para umas terceiras pessoas que entraram em contato com ela e ofereceram ou exigiram valores para não divulgar essas fotos. Ela negou, eles divulgaram. Mas a lei em si não fala sobre isso. A lei, ela se chama, a rubrica, o tipo, se chama invasão informática. E aí, você perguntou, Tainá, qual seria, por que não dá para aplicar essa legislação? E existem muitos motivos, mas um bem simples. A lei tem um negócio específico nela que se chama elemento subjetivo específico. E diz assim, que só é crime se você invadir um dispositivo informático alheio com a finalidade de obter, adulterar ou destruir dados. Se você não tiver essa finalidade, não é crime. Segunda coisa, você tem que fazer uma violação indevida de um mecanismo de segurança, mas a lei não diz o que é um mecanismo de segurança. Segunda coisa,
O que é uma violação indevida? Existem violações devidas, a legislação erra até na própria expressão que usa. Terceira situação, e se a pessoa cedeu para você, por exemplo, a senha do computador dela, e você foi lá, entrou e fez o diabo com os dados dessa pessoa? Não há uma violação indevida porque essa pessoa tinha a senha alheia. Então, situações que incomodam, como alguém que você deixou a senha do seu e-mail, do seu computador, do seu celular e acessaram esse sistema ou acessaram esses dados, essas pessoas não vão ser punidas porque a violação não foi indevida. Ou a violação, ou não houve violação de mecanismo de segurança, porque ter a senha desconfigura uma situação como essa. Então, a maior parte das pessoas, elas sofrem uma violação porque alguém entra no computador delas e basta entrar para já haver uma violação. Ou a pessoa entra no computador, no celular, no e-mail de alguém, essa pessoa utiliza indevidamente esses dados ou esse sistema, e se essa pessoa acessou de um jeito legítimo, sabendo a senha, isso também não serve para nada. Mas a maior parte dos casos hoje são de situações que estão fora dessa legislação. E tem muitas outras coisas, né? Não sei qual é o tamanho do tempo que nós temos para falar, mas a legislação ela é toda esburacada. Ela tem 5 elementos que não têm complemento. A gente precisa buscar, por exemplo, no Ministério da Ciência e Tecnologia, o que significa mecanismo de segurança, o que significa vulnerabilidade, o que significa sistema e dados. Não tem definição legal para muitas das expressões que constam ali. Por isso ela é uma legislação inaplicável. A gente vai segurar um pouquinho a conversa, porque o Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. O Estúdio News está de volta. Hoje eu recebo o procurador Paulo Marco Ferreira Lima, coordenador do Núcleo de Suporte à Investigação de Crimes Cibernéticos do Ministério Público de São Paulo. E também Spencer Totti Siddle, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. A gente chama agora para a nossa conversa a Daniela Oswald Ramos, gestora de comunicação digital no Núcleo de Estudos da Violência da USP. Daniela, então, como é que você observa essa onda de crimes na internet e o que pode ser feito para diminuir esse tipo de violência? Oi, obrigada pelo convite. Eu acho que é bastante complexo, né? Acho que precisa de uma colaboração inter e multidisciplinar entre as áreas para entender qual é o meio possível de regulação, né? Porque a velocidade com que a tecnologia se desenvolve, os usos imprevisíveis que a sociedade faz dela, né? Torna impossível que essa regulação seja feita em tempo real, né? Então, enquanto as coisas estão acontecendo, é um pouco como enxugar gelo, né? Então, eu estava acompanhando o primeiro bloco, talvez repensar a própria filosofia do direito, a própria filosofia de regulação para a internet. Ô, Daniela, explica um pouco o seu trabalho no Núcleo de Estudos, né? O que a gente pode entender por violência no meio digital? Então, como se falou aqui também, né, onde a sociedade há crime, e a internet ela não é só uma mídia, né, ela é um ambiente. Então, um ambiente no qual todo tipo de violência também pode se disseminar, como a gente tem acompanhado, né? A internet ela foi criada com uma utopia de distribuição de conhecimento, de tornar fácil, né, a troca de conhecimento entre cientistas ao redor do mundo. Mas o uso social que está sendo feito desde até divulgação de crimes, né, como a gente já viu pelo Twitter, aquele caso do Rio de Janeiro, que os estupradores, né, foi um estupro coletivo, gravaram e publicaram no Twitter, e a partir dali que veio a denúncia, né? Então, uma total inconsciência de que é um meio de acesso público até essa questão, né, da extorsão, de múltiplas maneiras, de hackear, do assédio sexual, da violência de gênero, do discurso de ódio, né? Então, é uma tipologia assim, que não para de aparecer, bullying, não para de aparecer, né? Infelizmente, a inovação nessa área está bastante favorecida.
Obrigada pela sua participação. Até a próxima. Até a próxima. Eu volto com vocês aqui para a gente também se encaminhar para o final Tá bom. da nossa entrevista. E eu queria falar um pouco mais sobre Deep Web, procurador, para a gente poder entender melhor o que existe na Deep Web, o que se encontra lá e como que se chega até lá e por que é um risco para a gente. Existe Dark Web e Sim. existe Deep Web. E qual a diferença? A Dark Web você só entra se você fornecer material, você vai entrar. A Deep Web, ela é como se fosse uma cebola. Eu sei que isso lembra o Shrek e tal, mas a expressão que eles usam é mesmo cebola, tá certo? The onion root. Exatamente. Você vai... quando você precisa baixar esse programa chamado Tor, e esse programa permite que você entre. Qualquer pessoa. O Explorer não entra, acessa. não acessa. Você precisa do Tor. E depois que eu tiro o Tor do computador, é como se não tivesse acontecido nada naquele computador. É uma outra rede. Você perde o registro, você não tem como Daquele computador rastrear. perde. E mesmo quando você entra, quando eu acesso daqui a Deep Web, já não é mais daqui. Já apareceu de um computador de Singapura, que pulou para um computador de Portugal, que pulou para um computador da França. E assim vai. Não é uma página amigável, bonitinha, clique aqui, não. São listas com o pano de fundo preto. Eu estou contando só para contextualizar. E ali se vendem... A Dark Web é o fundo do poço, tá? E ela era a rede entre as universidades lá atrás. Então ela é pequena, mas só se entra na Dark Web dando alguma coisa. Então, você é testado em todas as partes, você vai entrando na cebola e para chegar no âmago, na Dark Web, aí, por exemplo, se eu quero traficar, eu tenho... quando eu chego ali, já se sabe que eu realmente sou um traficante. Né? Que eu dou órgãos, que eu vendo crianças para doar órgãos, tudo de mais podre, mas que é da humanidade. Mas eu concordo com o Cido, eu falei, criaram bens novos, a privacidade mudou. Eu vou passar a palavra para o Spencer para a gente finalizar. Eu acho que eu fiquei um pouco pessimista depois disso, porque se a gente não está conseguindo consertar o básico, que é a legislação, imagina tratar desse assunto tão específico, né, que é a Deep Web. E quais são, o que isso pode acarretar em problema para a gente? Não, primeiro, você tem usado a expressão Deep Web. A Deep Web é uma expressão diferente de Dark Web. Então, a Deep Web, na verdade... A Dark Web é muito pior, então. É um pedaço da Deep Web. A Deep Web é a maior parte da internet. Então, o que você enxerga hoje na internet, por exemplo, é o seu e-mail e a interface do seu e-mail. Mas o que está dentro do seu e-mail, ou o seu banco e a interface do seu banco, mas o que está dentro do seu banco, isso só você enxerga através de um acesso específico, com senha específica. Então, o que você não enxerga publicamente na rede se chama Deep Web. É aquilo que não está. Se você jogar no Google, senha do banco do Spencer, não aparece. Saldo bancário do Paulo, não aparece. E-mail que a Tainá trocou com uma amiga, não vai aparecer. Porque isso está devidamente escondido. Por isso, Deep está mais fundo, não está ali onde você enxerga. Por isso, então, a Deep Web é a maior parte da internet. Quando você dá uma aula virtual, essa aula não pode estar pública porque tem direitos autorais envolvidos. Então, como você faz? Você guarda ela na Deep Web, aí a pessoa usa uma senha e acessa essa aula. Então, a Deep Web é a maior parte da internet, primeira coisa importante. A segunda parte importante é que a internet ela não é regional, né? Ela é mundial. Todo mundo consegue acessar o mesmo tipo de rede, a mesma rede internet. Então, os problemas são regionais, mas a rede é mundial. A legislação é regional, mas a rede é mundial. Então, o problema não é só nosso. É um problema. É difícil, vai demorar uma quantidade de décadas para a gente entender que a internet realmente faz parte, a virtualidade faz parte da nossa sociedade, vai demorar. O julgador, o investigador, todos vão demorar para entender que isso é uma realidade e se atualizar. Mas antes disso, antes de falar sobre isso, é importante lembrar um problema que é estrutural. Você tem uma legislação na Argentina diferente do Brasil, mas a internet é igual para todos. Então esse é o principal problema. Não existe um consenso mundial
para um produto mundial, que a gente chamou de ambiente. A Daniela chamou de ambiente, nós chamamos de ambiente também. Então, essa é a principal questão. É um problema muito grande. O mundo vai ter que sentar e ver o que vai fazer com a internet ainda. Existem protocolos, existem convenções na Europa, por exemplo, você tem a Convenção de Budapeste, que trata dos cybercrimes, os Estados Unidos não aceitam, antiga, o Brasil está antiga, 2001, o Brasil não sabe se entra ou se não entra, ela está antiga, faz tempo, 2001, são 18 anos. Então, existe um problema mundial, e isso certamente gera aí um medo, um desestímulo, mas existe uma lição de casa para fazer. Né? E a lição de casa seria verificar quais são os delitos que mais acontecem no Brasil, extorsão criptoviral, a questão da divulgação, da exposição pornográfica não consentida, registro não autorizado de imagens, intrusão informática, isso tem que fazer a lição de casa e tem que proteger. Porque se você conseguir punir aqui, se você puder ter uma legislação que funciona para ser punida aqui, pelo menos essa parte está feita. E a gente não tem nem essa parte bem feita ainda. Só que você não tem nem este número. Você não tem, porque vá até a Secretaria de Segurança Pública e pergunte quantos crimes existem daquele outro. Não existe. Vou agradecer a presença de vocês. O Estúdio News fica por aqui. Hoje eu recebi o procurador Paulo Marco Ferreira Lima, coordenador do Núcleo de Suporte à Investigação de Crimes Cibernéticos do Ministério Público de São Paulo, e Spencer Toth Siddle, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Você pode acompanhar esta entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá!